que acha que quando estamos com problemas, então eu vou lá para a igreja e lá eu vou conseguir resolver os meus problemas, como se andar com Jesus fosse a solução para as dores, para as doenças, para os problemas. Andando com Deus nós não vamos ter mais essas situações. Então as pessoas criam isso no seu imaginário e elas começam a se achegar à casa do Senhor e a buscar a Deus, não pelo amor sincero ao Criador, querer verdadeiramente descobrir o propósito da sua vida, o porquê estamos aqui, quem é o Senhor, mas a maioria das vezes é na busca pela solução das suas dificuldades. Mas ele vem essas três características que o apóstolo Paulo ele fala aqui nesse verso 12. Ele vai falar a respeito da alegria, da necessidade de termos e cultivarmos a alegria, a necessidade de cultivarmos a paciência. Por que será que ele fala isso? Por que será que nós precisamos ser pacientes? E aí ele finaliza dizendo, e acima de tudo vocês também precisam de ser perseverantes. Quando eu chego para alguém e falo assim, tenha paciência, o que eu estou querendo dizer para aquela pessoa? Aquela pessoa que está querendo alguma coisa, ela está desejando algo, mas talvez as coisas não estejam acontecendo no tempo, na rapidez, da forma como ela deseja que as coisas sejam. Então aquela pessoa precisa de paciência. Quando eu falo, olha, você precisa ser perseverante, quer dizer, o negócio não deve estar fácil, o cara deve estar quase desistindo, mas aí você fala assim, mas persevere, que vai valer a pena, quer dizer, ele vai precisar, vai requerer daquela pessoa um esforço de continuar. Olha só, vocês estão conseguindo entender? Então, na caminhada com Deus, vai existir a necessidade de nós cultivarmos sempre a alegria, porque muitas vezes a Bíblia mesmo vai falar, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, palavras de Cristo. Então ele vai dizer, olha, você vai ter muitas aflições, vocês vão ter muitas dificuldades, mas vocês vão precisar, em meio a essas situações, cultivar sempre a alegria. Vocês não podem perder o bom ânimo, vocês precisam cultivar a paciência, porque muitas vezes nós vamos estar orando por coisas, trabalhando em prol de coisas, correndo atrás de situações, e as coisas vão estar extremamente difíceis, mesmo tendo uma vida piedosa, mesmo tendo uma vida honesta, justa, uma vida que agrade ao Senhor. Muitas vezes a palavra do Senhor vai nos dizer que esse caminho de agradar a Deus é um caminho estreito, ele é apertado, e a Bíblia vai falar que são poucas as pessoas que entram por esse caminho, são poucas as pessoas que têm essa disposição de manterem-se com bom ânimo em meio às dificuldades. São poucos aqueles que cultivam a paciência no meio da tribulação e, acima de tudo, a persistência na oração. Eu ressaltei essas três características, mas Paulo vai ser muito específico no uso de cada uma delas. Ele vai falar que você precisa se alegrar na esperança. Nós precisamos ter uma esperança cheia de alegria. Amém? É a primeira coisa que eu quero ressaltar hoje. Então, a esperança, ela é um combustível que vai alimentar a nossa jornada, a nossa vida, olhando sempre para o futuro. A esperança, ela não olha para trás. A esperança, ela olha sempre em frente. Amém? Uma pessoa esperançosa não é uma pessoa que fica sempre olhando para o seu passado. Uma pessoa que fica sempre olhando para como foi bom há anos atrás, como algo que aconteceu na minha vida há 15 anos foi tão maravilhoso. Isso não é uma pessoa esperançosa, é uma pessoa saudosista. Mas uma pessoa esperançosa é aquela que olha sempre em frente com alegria e com a esperança de que o Senhor sempre fará coisas novas e melhores para aqueles que são seus filhos. Então, Paulo deixa claro que a esperança é esse combustível que vai nos fazer sempre olhar para frente sem desistir, sem desanimar, sem fraquejar, sem estar desviando a nossa visão. Porque, preste atenção, como a esperança é necessária. Quando uma pessoa está desesperançada, essa pessoa ela começa agora a não ter mais alegria na vida.
ela não consegue mais ver beleza na existência. É uma pessoa que já não consegue sorrir com as situações, com as boas situações que acontecem, porque ela está sempre desesperançada. Ela não tem mais aquela face alegre, mas o seu semblante está sempre caído, sempre desanimado, sempre fraca, sempre com um choro embaçando a sua visão. Ela não consegue enxergar as coisas que o Senhor realiza na sua vida. Isso é uma pessoa cheia de desesperança. Então a esperança é aquele óleo que vai ungir, aquele bálsamo que vai vir sobre as nossas vidas, sobre as feridas. Será aquele bálsamo que vem para nos impulsionar, que vem para nos fortalecer. Por isso que Paulo fala que é necessário que nós venhamos ter uma esperança cheia de alegria. Então, amigo, meu irmão que veio aqui nessa noite, se você está caminhando na jornada da vida e você tem perdido um pouco dessa esperança, se você olhar ao seu redor, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas já naufragaram na fé. Muitas pessoas já desanimaram na caminhada com Deus, porque se tornaram pessoas desesperançadas. Pessoas que são saudosistas, pessoas que ficam somente vendo as coisas passadas, mas nunca têm a fé suficiente de olhar para frente e crer que Deus, a Bíblia vai falar que é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo. Então amanhã, na semana que vem, no mês que vem, daqui a 3 meses, daqui a um ano, o Deus que operou coisas na minha vida no passado, Ele vai continuar agindo. Isso é uma pessoa esperançosa. É uma pessoa que, apesar de estar passando pelo vale da sombra da morte, ele vai dizer: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. É uma pessoa que, apesar das adversidades, ela vai estar sempre colocando os seus olhos no Senhor, e o olhar fixo no Senhor vai fazer com que aquelas pessoas não afundem. Vamos trazer um exemplo claro de um dos discípulos, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando estava ali no barco, Jesus vinha caminhando sobre as águas. No primeiro momento eles ficaram todos temerosos, mas depois Jesus: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro fala assim: mas se for você mesmo, deixa eu ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus fala: vem, pode vir. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ele estava indo caminhando, porém chegou um momento que a Bíblia vai falar que Pedro, ele começa agora a atentar para quê? Para o vento, para as ondas. Quer dizer, quando Pedro estava no barco, ele estava olhando aquele camarada que estava vindo em cima da água. Ele perdeu um pouco do foco do vento e das ondas, e ele viu algo mais sobrenatural do que o vento e do que as ondas. Era uma pessoa caminhando sobre as águas. Então aquilo ali pegou a atenção de Pedro. Então ele colocou os olhos em Jesus. Quando ele colocou os olhos em Jesus, Jesus se revelou a ele. Ele falou: eu quero ir até você. E ele estava olhando para Jesus, e ele começou a caminhar, porque eu estou intrigado. É Jesus andando sobre as águas. Então ele estava com os olhos em Cristo. Mas em determinado momento da jornada, ele tira os olhos de Jesus e ele começa agora a olhar para as situações. E o que é que isso vai fazer? Isso vai minar a esperança, a fé, a convicção, a certeza que Pedro tinha. E Pedro agora começa a ficar temeroso, com medo, começou a ficar receoso. Ele agora: vou morrer. Então ele começa agora a ter outros tipos de pensamentos. Por quê? Porque os seus olhos não estavam mais fitos em Jesus. Enquanto ele estava no barco, o maior anseio dele era ir ao encontro de Jesus. Por isso que ele caminhou bem. Quando ele começa a caminhada, ele perde esse olhar e ele começa agora a se desviar para outras coisas que roubaram a atenção dele mais do que a presença de Cristo. E isso fez com que ele perdesse a esperança, a fé, e começasse a naufragar. Por isso que Paulo vai falar que nós precisamos ser pessoas com uma esperança cheia de alegria. Amém, amados? É o oposto da desesperança. Veja o que o profeta Jeremias fala lá em Lamentações 3, no versículo 21. Ele vai dizer o que? Eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu preciso trazer à minha memória as coisas que me dão esperança, quer dizer, as coisas que me fazem, que me impulsionam, as coisas que me propulsionam a continuar, aquelas coisas que me empurram a não ficar estagnado na situação, ou quem sabe
minha mente de começar agora a pensar de uma maneira esperançosa. Agora, seja sincero com você mesmo e pare para pensar, esse não é uma das grandes batalhas que nós travamos. A batalha da mente. A nossa mente muitas vezes começa a trabalhar de uma maneira desesperançosa. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você não pode, olha a situação, olha como é complicado, olha que essa dificuldade é maior do que... E aí a sua mente começa a trabalhar dessa forma, isso vai minando a sua esperança em quem? No Senhor, nas promessas do Senhor, na ação sobrenatural de Deus na nossa vida, de que nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, que Ele é o soberano, que domina sobre todas as coisas, e a nossa mente começa a trabalhar de uma maneira diferente daquilo que Ele nos ensinou a fazer. Por isso que Paulo, ele escreve para a igreja de Roma, fala: irmãos, existe a necessidade de vocês terem uma esperança cheia de alegria. Amém, igreja missionária? Então, a marca de um discípulo é essa. Nós, apesar das situações, a nossa mente vai funcionar sempre de uma maneira esperançosa. Por quê? Porque temos condições de vencer, porque somos melhores. Não somos, não temos, não podemos, mas temos um por nós que pode todas as coisas. As promessas do Senhor, Ele fala que não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Então isso são bases sólidas, onde nós podemos construir uma esperança cheia de alegria. Amém, irmãos? Se você está querendo colocar as bases da sua esperança em pessoas, em coisas, em religião, em formatos, ou qualquer outra coisa que você esteja achando que isso vai trazer aí uma esperança para o seu futuro, sabe uma coisa? Você está construindo sobre a areia. Você está construindo sobre a areia. Mas a partir do momento que você começa a desenvolver a sua esperança no futuro, qualquer área da sua vida, quer seja familiar, quer seja espiritual, quer seja financeira, quer seja física, qualquer que seja ela, você começa a estruturar a sua esperança sobre as promessas do Senhor, sobre as palavras do Senhor, sobre a ação poderosa de Deus. Então você sempre terá uma esperança cheia de alegria. Por mais que circunstâncias ao teu redor queiram te falar algo contrário, mas o seu olhar não vai estar na onda, não vai estar no vento, o seu olhar vai estar sempre em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? E o exemplo que nós podemos ter de esperança com alegria é o exemplo de Abraão. E o apóstolo Paulo também, a gente leu aqui no capítulo 12, mas se você vê na mesma carta de Paulo a Romanos, no capítulo de número 4, ele vai falar a respeito de Abraão, e ele vai utilizar a figura de Abraão como um exemplo de esperança para nós, porque ele teve esperança até mesmo no momento que aparentemente não existia motivos para que ele tivesse esperança. Veja aí comigo, abra sua Bíblia em Romanos, você leu 12, volte somente algumas páginas e veja que coisa poderosa no capítulo 4, no versículo 18. Ele vai falar o seguinte: o qual, ele falando aqui de Abraão, certo? Se você quiser depois, você lê o contexto e você vai ver que Paulo está falando de Abraão. No versículo 18 ele vai falar: o qual Abraão, em esperança, ele creu contra a desesperança, contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que foi dito, assim será a tua descendência. Veja que coisa linda. Abraão, ele não tinha tudo favorável, pelo contrário, Abraão estava vivendo um momento totalmente desfavorável àquilo que Deus disse que faria na vida dele. Ele falou: Abraão, você vai ser o pai de muitas nações. Mas ele já estava ali com 98 anos e ainda não tinha filhos. A mulher dele estéril, velha, já tinha passado o costume das mulheres, quer dizer, já não tinha mais o seu período fértil. Como ele iria ter realmente e concretizar isso? Era algo absurdo, era impossível. Mas ele creu mesmo contra a esperança. Todas as coisas estavam dizendo: não vai
acontecer. Acho que você ouviu alguma coisa, mas não foi Deus, não. Tudo apontava para isso. Mas ele continuou crendo, mesmo que todas as coisas apontavam para uma desesperança. Olha que coisa poderosa. E aí eu e você aqui na nossa vida hoje, no século XXI, talvez quantas coisas apontem para nos tirar a esperança. Assim, que você vai dar certo, que alcançar não vai, funcionar não vai funcionar. Olha para a situação, olha ao teu redor. Será que você não se toca não? Né? Será que você não você está vivendo, que mundo você está vivendo? O mundo da lua? Né? Volta, isso não vai dar certo. Quer dizer, nós estamos cercados de muitas impossibilidades. Mas nós precisamos viver com esperança, apesar das desesperanças que estão ao nosso redor. E o exemplo é Abraão. Ele creu contra toda esperança, mas ele creu. Como é que está você hoje? Será que tudo está conspirando contra a esperança da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua vida espiritual, dos seus relacionamentos? Tudo está conspirando para dizer assim: rapaz, desiste, sabe que não vai, esse negócio não dá certo, você está perdendo tempo. E Deus está dizendo assim: continue a crer, aleluia. Continue a crer apesar da situação. E por conta disso, ele se tornou pai de muitas nações, porque ele continuou crendo. Amém, amados? Ele continuou a acreditar. Então, a nossa esperança, assim como a de Abraão, ela não está numa experiência vaga, irmãos, ou de uma coisa vazia, de falar assim, de uma, sei lá, vamos dizer, de uma teimosia cega, se assim eu posso falar. Eu vou continuar insistindo nisso aqui, uma hora vai dar certo. Eu não estou falando de teimosia, eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa que não pense, que não estude, que não raciocine, mas quando nós temos algo, uma palavra do Senhor, algo de Deus sobre a nossa vida, as situações, na maioria das vezes, elas não vão ser favoráveis, elas vão ser extremamente complicadas, mas cabe a nós agora sair desse nível de natural para começar a caminhar no nível sobrenatural, que é o nível da fé, que a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Então, para vivermos essas promessas, essas coisas que o Senhor abriu a sua boca sobre nossas vidas e declarou que realizaria, cabe a nós viver contra toda a desesperança e manter a chama da esperança viva no nosso coração, assim como Abraão fez. Amém? Mantenha a chama da esperança viva. Diga aí para o Senhor: mantenha a chama viva. Diga para ele. Veja só, assim, tem certeza? Será que vai valer a pena? Deixa eu te ler um texto para você agora em Romanos 5. Abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 5. Veja o que a Bíblia vai falar aqui: a esperança não decepciona. Quem pode dizer glória a Deus? A esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Escreva aí no seu coração: a esperança não decepciona. Amém? Lembre disso. Todas as vezes que você quiser parar, desanimar, desistir do Senhor, eu vou continuar, porque a esperança do Senhor não vai ser decepcionada. Amém? A esperança nas promessas do Senhor não serão frustradas. A esperança daquilo que o Senhor declara e diz sobre nós, elas não são incertas, elas são certezas e convicções. Pode não ser no nosso tempo, mas no tempo oportuno, como diz Eclesiastes, no tempo certo acontecerá. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que talvez você próprio, na sua própria vida, já tenha experimentado algo dessa forma, certo? Que hoje você pode olhar e dizer assim: verdadeiramente naquele tempo, aquilo que eu estava esperando acontecer para mim é uma impossibilidade. Hoje eu estou vivendo uma impossibilidade. E eu tenho certeza que se eu fosse dar uma oportunidade aqui, a maioria de vocês aqui, se não todos vocês, poderiam hoje dar exemplos, não um só, de coisas que épocas atrás você falava assim: meu Deus, isso não vai acontecer na minha vida. E hoje você está vivendo isso na sua pele. Quer dizer, apesar de naquele tempo parecer algo muito distante, a perseverança da esperança fez com que você hoje pudesse experimentar essas bênçãos. Pergunta: por que isso vai mudar?
Não vai, irmãos. Se você permanecer esperançoso no Senhor, o Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que fala. Amém? Então Paulo, ele vai nos falar isso, e ele vai deixar claro, a esperança, ela nunca vai nos decepcionar. Então a gente precisa avançar rumo ao futuro que Deus tem para nós, tá bem? Pensamentos de paz e não de mal, que o Senhor tem para nós, para nos dar o fim que nós desejamos, aleluia. Então é tempo de continuar caminhando em frente e continuar caminhando não cabisbaixo, mas cheio de esperança, cheio de alegria, em nome de Jesus. Quem está disposto a isso aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. E aí chega a segunda coisa, a segunda marca que nós vamos falar hoje, que é a paciência. Nós precisamos, além de virar alegria e esperança cheia de alegria, nós precisamos ter paciência na tribulação. Olha só, a palavra aqui ela é muito direcionada. Ele não vai falar assim, olha, tenha paciência, como se fosse algo genérico para você aplicar. Ele vai dizer assim, tenha paciência, aplique essa característica, aplique esse atributo nos momentos de quê? Da tribulação. Olha só, porque a gente ter paciência já não é muito fácil, né? A gente ter paciência não é fácil. Mas quando a gente está, vamos usar aqui um exemplo que eu tenho certeza que ninguém que gosta de esperar, né? Não sei se você tenha aí um médico, um exame, alguma coisa que você marcou, que é um horário, mas chega lá, você fala assim, tem que esperar. Mas você está, quem sabe, num local muito aconchegante, com uma poltrona muito confortável, um ar-condicionado, né? E aí chega aquele atendente muito solícito, um sorriso, olha, me perdoe, mas olha, está aqui um cafezinho, um expresso, né? Está aqui um salgadinho de queijo, que você precisa de mais alguma coisa, quer dizer, você está ali esperando, mas as coisas estão favoráveis para que você vou esperar meia hora nesse médico, tomando aqui um expresso, né? Assistindo aqui, né, da TV a cabo, né, tranquilo. Mas e se você estiver na fila do SUS, meu amigo, naquela agonia? Olha, não tem médico hoje não, você está lá, está uma fila enorme, você, a ficha 50, está na 2 ainda, e aquela coisa, e aí fica no fim, espera ou não espera, vou ou não vou, permaneço ou não permaneço? Tudo está ao contrário. E agora, como ter paciência, meu irmão, numa situação dessa? Então Paulo está sendo muito específico, porque muitas vezes a paciência em ambientes favoráveis, ela não é boa, mas nós ainda conseguimos exercer. Mas a paciência na tribulação, aí é onde está o negócio. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que Paulo estava querendo dizer? Ele foi inspirado pelo Espírito de uma maneira muito assim, cirúrgica. Vocês precisam ser pacientes, extremamente pacientes na tribulação. Por quê? Porque a vida nem sempre é um parque de diversão. A vida nem sempre é favorável. Na vida, muitas vezes, as situações vão ser como um deserto, uma estufa quente, você está ali sendo pressionado, todas as coisas conspirando contra você, e você precisa manter a paciência em meio às dificuldades que você está enfrentando na sua vida, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, dificuldades em relacionamentos, e às vezes todas elas na mesma hora, que não dá trégua. E o Senhor vai dizer assim, olha filho, você vai precisar exercer e estimular a sua paciência. Isso é possível, irmão, quando nós possuímos o Espírito Santo de Deus em nós. Você concorda comigo? Porque se for depender de nós, seres humanos, alcançarmos a paciência na tribulação, não existe nenhum de nós capaz de conseguir isso. Por isso que eu dei o exemplo anterior. O exemplo, quando tudo está favorável, talvez nós ainda conseguimos ainda fazer aquilo. Mas quando as coisas estão realmente complicadas, dificultosas, irmãos, nós não temos condições de superar isso sozinhos. Nós precisamos da ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. E aí entra a palavra de Jesus lá em João. Veja o que Jesus fala aqui no Evangelho de João. Abra aí, acompanhe comigo. Capítulo 16,
versículo 33. Veja o que Jesus fala. João 16, verso 33. Eu tenho vos dito isso, eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão, mas tenham o quê? Mas tenham bom ânimo. Agora por quê? Foi fraco demais. Por quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então a nossa esperança, ela não está na nossa capacidade de vencer. A nossa esperança está depositada em uma pessoa que já venceu. E quando a gente crê que Ele está conosco, que Ele habita em nós, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é tudo aquilo que precisamos, então nós cremos que com Ele nós também iremos vencer aquelas adversidades. Nós iremos também conseguir passar pelas adversidades da vida, pelos perigos, pelas crises, pelas situações amargas da nossa vida. Todos nós aqui já vivenciamos doenças. Algumas pessoas já passaram por situações de relacionamento, de quebra de relacionamentos, né? Situações difíceis, amargas, noites escuras. A maioria de nós aqui já passamos pelo luto, coisas que para nós são esmagadoras. Porém, Jesus disse: vocês alcançarão a paz em mim. E nós somos atacados, irmãos, todos os dias com esse armamento pesado. O inimigo, ele não vai pegar um revólver 38, vamos usar aí, né? Um armamentozinho, ele vai pegar aí, né, um fuzil, ele vai pegar uma metralhadora, ele vai pegar os armamentos mais pesados que puder existir para atacar você, porque ele não está de brincadeira não. Então nós vivemos em constante guerra. A gente sai de casa de manhã cedo, parece que está tudo tranquilo e favorável, você não tem ideia do momento espiritual que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando como um leão nos tragar. Você já viu um leão faminto? Agora imagine um leão faminto todo dia, vendo uma presa saindo ali. Fácil, ele vai com toda a raiva, com toda a força, perseguir para poder abater. E essa é a nossa vida todos os dias. Todos os dias nós saímos para esse campo de batalha e nós somos atacados de todos os lados. Então por isso que nós precisamos ser sóbrios, precisamos ser vigilantes e precisamos ter a nossa paciência cultivada, como a gente tem dito lá no grupo familiar. Essa palavra, né, praticamente a gente tem repetido, remoído toda terça-feira. O cultivo desses dons nós precisamos todos os dias estar exercitando, trazendo a minha memória que me traz esperança, exercitando a minha paciência da vitória de Jesus. Eu estou passando aqui por essa dificuldade, mas o Senhor, Ele já venceu, e eu creio, Pai, que na Tua vitória eu também alcançarei minha vitória. E só por causa disso eu terei condição de esperar pacientemente. Por quê? Porque eu tenho uma certeza. Quem está conseguindo compreender? Amém? Pedro, ele vai falar uma coisa interessante, talvez dos capítulos de Pedro, né, que a gente mais conhece, 1 Pedro 5, mas não o 7, né? 1 Pedro 5, 7 talvez é o mais conhecido, mas 1 Pedro 5, 8, abra sua Bíblia aí, 1 Pedro 5, 8, leia comigo, vai dizer o seguinte, ele vai falar assim: seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele fala assim: qual é a posição que vocês precisam ter em meio a essa situação, a essa realidade? Sobriedade. A sobriedade, ela é o oposto da embriaguez, não é assim? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está aqui atenta, está com todos os seus sentidos, né, aguçados. Ela pode ter, né, movimentos rápidos, ela tem uma resposta rápida, ela consegue ver aqui na sua visão periférica de maneira muito clara, né? Está tudo muito aguçado. É uma pessoa sóbria. Mas uma pessoa que não está sóbria, ela está ali meio cambaleante, sua visão já está meio devagar, ela escuta as coisas já meio embolada, ela não enxerga direito, né? Agora imagine uma pessoa com esses sentidos assim, meio tontos, com um leão do lado querendo comer. Como é que essa pessoa vai ter chance de poder correr, subir uma árvore, ou pegar alguma coisa? Não vai ter condição, não vai ter resposta
na vida estamos assim, se nós vivemos uma vida assim, leve, que não aqui nada, e aí orar hoje não, e aí o leãozinho, meu irmão, vai lhe rasgar. Você não vai ter a mínima chance contra as dificuldades, os problemas, as adversidades, as lutas. Você vai ser sempre esmagado, você vai cair sempre. Então me diga, como você vai conseguir vencer? Não vai, irmãos. Por isso que Pedro fala, seja sóbrio, vigilantes, vigie, porque o diabo está direto, você não pode perder tempo, você tem que estar sempre sóbrio. E aí o versículo 9 vai dizer, e resista firme. Diga para o irmão, resista firme, diga para ele. Resista firme, mas não é de qualquer jeito não, é com fé, amém? Resista firme, com fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os filhos e os irmãos no mundo inteiro. Então, nós precisamos dessa resistência, certo? Então, nós somos essa pessoa na jornada da vida que está com o propósito de chegar no alvo, no objetivo, mas temos muitas coisas ao nosso redor que são circunstâncias contra a esperança que nós carregamos. Mas aí nós precisamos ter a esperança alegre no Senhor e essa paciência que ela é triunfante. Que é uma paciência triunfante, ela é vencedora, amém? O que vai me ajudar a vencer a minha tribulação é essa paciência vencedora. Eu estou esperando, mas não é inércia. Fazer o quê? Eu tenho que esperar. Não é esse tipo de paciência. Senhor, eu estou esperando, mas eu creio que o Senhor vai intervir. Aleluia. Senhor, eu não sei o momento, mas eu sei que tu virás e não tardarás. Aleluia. É uma paciência ativa e não uma paciência passiva. Amém, irmãos? Não é uma paciência de braço cruzado. É uma paciência que eu estou sóbrio, vigilante e com a convicção de que em algum momento o meu Senhor se levantará em meu favor. Isso faz sentido para você? Amém? Isso é a paciência bíblica. Isso é a forma que um verdadeiro discípulo ele deseja e ele precisa viver, certo? Eu sei que nós passamos por esses vales de provas, por esses desertos, a gente fica impaciente, muitas vezes até quem sabe revoltados, tá? Nessa caminhada já conheci muitas pessoas que não estavam somente impacientes, não, se revoltaram, né? Se revoltaram, mas pastor, mas eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu dou oferta, não sei o que, como é que está acontecendo? E se revoltaram contra Deus porque não tiveram essa paciência triunfante de saber que na hora exata o Senhor vai se levantar. Lembra que o Senhor vai dizer que Ele não vai nos dar uma carga maior do que aquela que nós podemos suportar. Então Ele não mente, meus irmãos, amém? Então, se nós estamos passando por isso, a ordem de Deus para nós é que nós venhamos olhar sempre em frente com essa esperança alegre e com essa paciência vitoriosa em meio às tribulações, amém? Essa paciência vai nos fazer suportar as dificuldades, as lutas, tantas outras situações que querem vir sobre nós. E o exemplo maior sempre Jesus, que foi que o escritor de Hebreus fala, lá em Hebreus capítulo 5, ele vai dizer que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer através de quê? Do sofrimento. Quem já leu esse texto lá? Hebreus 5, vai dizer Jesus, apesar de ser filho perfeito, Emanuel, Deus conosco, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Olha só. Então nós, da mesma forma, muitas vezes vamos precisar padecer para aprender certas lições. Preste atenção, isso é muito importante. Muitas vezes, nem sempre, nós somos aquelas pessoas sábias. A maioria das vezes na nossa vida nós somos pessoas inteligentes. As pessoas sábias, elas aprendem. Rapaz, aconteceu algo ali com o Ricardo. Rapaz, ele fez assim, deu errado assim. Não vou fazer. Sábio. O inteligente. Rapaz, aconteceu ali. Mas comigo isso é diferente. Eu vou fazer assim, eu sou mais esperto. Eu vou ali, vou dar aquela virada, eu vou estar. Chega lá, buf, quebra a perna. Rapaz, dá errado mesmo, né? Quer dizer, a gente precisa passar. A gente precisa passar. E o Senhor conhece cada um dos seus filhos. Ele conhece quem sou eu. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe que tem certas lições
Ele vai falar assim: rapaz, ele está lá ouvindo a doutrina, a palavra, ele está lendo a Bíblia, ele está fazendo parte do grupo familiar, mas eu olho lá dentro do coração, rapaz, ali não mexeu ali ainda não, mas só vai mexer ali se for assim, assim, assim. O Senhor vai lá, prepara, aí o camarada passa, chora um pouquinho, fala assim: mas agora eu aprendi isso. É assim, irmão. Está entendendo? Então, muitos de nós precisamos aprender a obediência através do sofrimento. Certo? Questão tenha a paciência vitoriosa. Quando você vê agora aí a paciência triunfante é isso, a paciência vitoriosa, aquela paciência que sabe que apesar de estar chorando agora, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vai vir pela manhã. É a paciência vitoriosa, é a paciência do cristão. Amém? E a terceira coisa, para nós finalizarmos, é a perseverança. Repita comigo: perseverança. Agora, perseverar aqui, o que é que o texto diz? Vamos voltar para Romanos 12. Perseverar aqui. Perseverar na oração. E aqui a gente finaliza. Volte para Romanos. Deus aqui não é uma perseverança, como eu falei para vocês, teimosa. Existe uma diferença de ser teimoso e de ser perseverante. Tá? O teimoso é aquele que é obstinado, é aquele que tem o coração duro, é aquele que bota uma coisa na cabeça e não quer saber. Certo? Isso às vezes é uma teimosia, a gente costuma dizer cabeça dura, né? Fulano é cabeça dura, teimoso, obstinado, algo não adianta, mesmo que fale, que mostre, não adianta, tem que fazer daquele jeito, obstinação. E não é sobre, a perseverança não é sobre ser obstinado, a perseverança que o Senhor nos ensina não é sobre ser teimoso, de não ouvir o conselho, mas é uma perseverança na oração. Eu não desisti de jeito nenhum de falar com Deus, porque o que é a oração? O meu diálogo com o meu Senhor. Eu preciso, em todos os momentos, sempre falar com o meu Senhor. Eu preciso perseverar nisso. Eu não posso de forma nenhuma, em qualquer situação, de nenhuma hipótese, eu posso deixar de falar com o meu Deus. As coisas estão boas, eu preciso estar sempre dialogando com o meu Senhor. As coisas estão favoráveis, eu preciso sempre estar dizendo: Senhor, está tudo bem, mas eu continuo precisando do teu auxílio, da tua graça, da tua misericórdia, da tua sabedoria. As coisas estão complicadas, Senhor, eu preciso que tu me mostre o caminho, eu preciso que tu me conforte, eu preciso que tu me console. O diálogo contínuo com o Senhor. Irmãos, e aqui é onde entra esse tripé maravilhoso, né? Paulo usa esse tripé, né? E aqui ele finaliza com a perseverança, mas a perseverança da oração, porque a oração, ela é a fonte desse poder que vem do Senhor, que emana de Deus e faz com que nós venhamos a ter a energia para continuar. Todos nós aqui já tivemos experiências com o Senhor, de entrarmos no quarto, rasgarmos o coração do Senhor. Não dá, Senhor, não consigo mais. Nossa, está complicado. Você entrou naquele quarto acabado, e você fala com Deus, e você chora, e você ora, e você dialoga com o Senhor, e de alguma forma, de maneira sobrenatural, quando você sai ali, algo diferente aconteceu dentro de você. A situação às vezes continua da mesma forma, as coisas estão ali debaixo dos seus olhos da mesma maneira, mas algo dentro do seu coração foi preenchido, aquela força sobrenatural, transcendental, que só Ele pode dar, Ele derramou sobre você naquele momento. Isso te deu a energia e o combustível que você precisava para mais um dia, enfrentando mais aquela situação de Senhor, fazendo você perseverante. É esses diálogos com o Senhor, é nesse diálogo com o Senhor. E eu acho interessante uma frase do reverendo Hernandes Dias, que eu tenho um carinho, uma admiração enorme por ele. Ele vai dizer que a oração vai
vai unir a fraqueza do homem com a onipotência divina. Olha que coisa linda, eu achei isso tremendo. Falei assim, a oração vai ser aquele momento onde a gente vai dar mais um pouco fraco, não consigo, acabado, Senhor, não sei, não posso, não vou. Aí Deus fala, agora o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Sabe, é esse momento sobrenatural, onde o sobrenatural toca o natural. Olha que coisa linda. É um momento onde as coisas que não se veem, que não podemos tocar, ela converge e tem ali aquele ponto, né, onde a natureza humana consegue ser tocada pelo sobrenatural de Deus, e isso causa algo poderoso em nós, irmãos. Por isso que a oração é tão difícil. O inimigo, a nossa carne, luta para que a gente não faça isso, porque é aquele ponto onde converge a fraqueza humana com o poder de Deus. E é nesse momento onde coisas milagrosas acontecem. É exatamente nesse ponto, quando a gente consegue chegar nesse lugar, aí você entende que isso é um lugar, não é um lugar que é aqui nem ali, mas é um lugar espiritual. É onde o natural se encontra com o sobrenatural e ali algo poderoso acontece. E é nesse lugar que a gente tem que estar. É nesse ambiente que nós temos que permanecer. É nesse local que eu e você precisamos nos quebrantar, onde a gente liga a terra com o céu, né? Onde a terra é ligada com o céu e o Senhor ali começa a agir de uma maneira sobrenatural na nossa mente, no nosso coração, mudando coisas, nos dando força quando a gente achava que não tinha mais condições de continuar. Então, Paulo vai falar: você precisa não somente orar, mas você precisa perseverar na oração. Porque orar aqui todo mundo ora, sim ou não? Sim. Mesmo que seja uma vez para dormir, ou para comer, ou para isso, ou para aquilo, eu tenho certeza que todo mundo aqui ora. Mas Paulo está falando, você precisa perseverar na oração. Orai sem. Ele escreveu em 1 Tessalônica, ele vai falar assim: meus irmãos, orem sem cessar. Nada mais é do que ele está falando aqui para a igreja do mundo. Persevera em oração, constantemente, os diálogos com o Senhor. Então as reuniões de oração, ela começa no seu secreto. Amém? Onde o Senhor deseja te encontrar nesses locais. E aí nesse lugar, onde você nunca vai desistir mais. Se você encontrar nesse lugar, apesar da sua carne, apesar das adversidades, apesar de até de alguns momentos de fraqueza, você não andar, mas quando você entra naquele ambiente de novo e chega naquele lugar, o Senhor renova todas as coisas. O Senhor renova a esperança, o Senhor renova a força, o Senhor renova a alegria, o Senhor enxuga dos teus olhos a lágrima, o Senhor te dá ânimo para você continuar. Aleluia. Amém? Então esse é o lugar. Eu sei que nós temos essa batalha dentro de nós. Uma batalha é uma luta, que a Bíblia vai dizer que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e exatamente para que nós não venhamos a fazer o que precisamos fazer. Mas fica hoje, nesse estudo, nessa palavra de Deus no teu coração, de que você precisa sim manter uma esperança alegre. Você precisa sim ter uma paciência vitoriosa na sua tribulação e ser firme e perseverante na oração. Isso são características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Daqueles que realmente continuam apesar de, e aí você faz a sua oração, apesar de, e aí você põe tudo aquilo que, apesar dessas coisas, você permanece firme no Senhor. Não porque eu e você podemos, mas porque estamos firmados nesse tripé que Paulo exorta a igreja de novo. Permaneçam nisso. Se vocês permanecerem nisso, vocês vão conseguir, vocês não vão alcançar. E eu digo a mesma coisa hoje para a igreja missionária: permaneçam nisso, meus amados, que apesar de alcançaremos o objetivo do Senhor para nós. Quem crê nisso? Amém?